Pronto. Eu fiz alguns esquemas para facilitar o entendimento sobre o processo de criação e a ideia seria a gente hoje tirar dúvidas, né, de todo mundo. Foi muito rápido semana passada para poder a gente avançar para a próxima mentoria, que a gente vai falar sobre o mundo exterior. Vamos começar a falar sobre o mundo exterior, sobre como que a gente de fato vive esse processo de criação no nosso dia a dia. E aí eu vou começar falando sobre os setênios, eu vou começar a falar sobre a gente ter objetivos, ter sonhos, a gente saber aonde a gente quer chegar. Então, isso é uma premissa fundamental para que a gente possa criar o que a gente realmente deseja, né? Eu, eu escrevi aqui algumas situações que eu acho que vale a pena a gente falar. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou perguntar para vocês. Boa. O que vocês acham? Não vai desligar aí, hein? É... Ó, o pessoal tá entrando aqui, o João. Ih, rapaz, o João é bom de pergunta, hein? Legal. Fala, João. Tá entrando ainda, né? É, deve estar ligando o áudio. Legal. Deve estar Boa ligando o noite, boa áudio. noite. Fala, João. Vocês podiam deixar a câmera aberta aí, quem puder, hein? Então, vamos às perguntas, então. Vou perguntar, se vocês têm aí alguma, senão eu vou dar alguma para vocês, não para vocês, alguma para a gente aqui junto conversar a respeito, tá? Uhum, show. Ó, a Angélica tá entrando também. Quem quer Maravilha. começar? Quer começar? Você, Alfredo? Tem alguma? É, então, eu tava pensando qual é a pergunta que eu ia fazer, né? A gente fica nessa coisa de, eu quero fazer uma pergunta inteligente, né? Aí Não, fica faz nessa qualquer coisa de, pô, pergunta. cara, então, por exemplo, é uma questão que eu não sei se vale a pena tocar aqui, né? Por exemplo, emoção. Existe o ciclo, né? O ciclo que a gente fala assim, pô, a pessoa quando ela não dorme bem, ela tende a se irritar mais, por poucas noites dormidas. Quando ela come mal, ou Aham, come certos alimentos, isso nos seus treinamentos de inteligência emocional, eu sei que sai um pouquinho disso, mas você também trabalha isso, a gente tem que trabalhar, é uma coisa assim, é uma coisa que assim, trabalha antes ou depois para a gente poder. Porque assim, eu sempre penso assim, até onde que eu aprendi aqui é o seguinte: eu preciso contar uma história para o meu cérebro. Né? Ou eu preciso descobrir qual é a história, a história original, que é o que eu sou, né? Minha potencialidade pura. Eu preciso ter clareza de quem eu sou e do que eu posso para eu sair do estado que eu estou hoje. Eu sei que eu estou no estado atual que me levou até onde eu estou agora. Mas eu não quero ficar aqui. Não que eu esteja num lugar ruim, graças a Deus eu estou num lugar bom, mas é muito abaixo do que eu sei que meu potencial. Eu sinto. Assim, tem pessoas que às vezes não sentem o potencial. Eu sinto meu potencial e eu sinto que eu estou abaixo dele, entendeu? E aí eu aham, quero assim, poxa, eu fico pensando, o que eu preciso fazer para ir para o próximo nível, né? No meu caso, por exemplo, eu tive 2 filhos recentemente. Então a minha aham. rotina, e eles são pequenos, um tem 2 e outro tem 4. Então a minha rotina mudou muito, né? Inclusive, né? Então eu tô naquela coisa de, pô, ter que. Tô dormindo menos, né? Então eu sinto que isso está afetando um pouco também, não a minha inteligência emocional, mas às vezes um certo equilíbrio, entendeu? Não sei se Aham. isso tem a ver com o tema, se influencia, enfim, qual seria o melhor, como você me aconselharia para poder, enfim, me manter equilibrado e ir para o próximo nível? Cara, quanto maior o desafio, maior deve ser a nossa presença. Cara, Quanto maior o desafio, maior precisa ser o nosso estado de presença. Aí eu trago aqui, não sei se eu já falei para vocês sobre a biografia do Martin Luther King, aquele ativista americano que lutou pelos direitos civis dos negros
nos Estados Unidos, né? Nos anos 60, tomou até um tiro, né? Até morreu, literalmente dando sangue pela causa, né? Uhum. Foi assassinado. Então, na biografia dele, tem uma hora que a equipe dele, o time dele, fala para ele, doutor, a gente tem muitos problemas para resolver e tem bastante coisa. Por onde que a gente vai começar? Ele falou assim, tem muita coisa? Ele falou, tem muita coisa. Então espera um pouco, porque eu vou meditar mais 1 hora e depois a gente conversa. Aí Mas é, cara. ele largava todo mundo e ia ter o tempo dele de meditação. Depois ele voltava e arrebentava tudo. Então, assim, se eu me deixar levar pelo ritmo automático que cada dia cresce mais, no seu caso, né, com criança pequena, trabalho, casa, né, tudo. Se a gente entra nessa dinâmica e, cara, vai ficando mais cansado, né, vai É, ficando mais então, às sem vezes, energia é. e a gente vai ficando mais irritado, isso principalmente a mulher, né? E- Então, a Angélica até deu risada agora ali. é. Não, cara, e A você ca- falou, você se falou, pô, a- você ter. Engraçado, você tem uns negócios assim, cara. Você ia falar uma coisa com a Angélica, desculpa, cara, que eu já tô nos níveis de Não, acelerados não, aqui. pode Não, mas falar. então, você é bom disso, cara, porque você matou na primeira frase, cara, uma coisa que já bateu para mim, porque eu hoje pratico muito pouco, assim, eu gostaria de praticar mais o estado de presença. Porque o que que acontece? Eu tô a minha matrix é a seguinte, né? Eu trabalho com marketing digital, tecnologia. Então eu contei uma história para mim que eu tenho que estar automatizando, eu tenho que aumentar os meus níveis de produtividade, né? Quanto mais produtividade, acho que eu devo ter criado uma crença limitante que quanto mais produtivo eu for, mais feliz eu vou ser, mais dinheiro eu vou ter, mais próspero eu vou ser. Então eu estou o tempo todo querendo pular steps, né? Não necessariamente criar atalhos ou fazer algo ruim, mas buscar realmente sempre estar um passo à frente, né, do que eu posso ser, como se isso fosse de fato o caminho. Só que isso é uma linha muito tênue para eu perder completamente a presença. Então, interromper as pessoas às vezes acontece. Às vezes a minha esposa está falando alguma coisa, eu presto atenção na primeira frase, daqui a pouco eu já estou pensando em outra coisa, né? Então, ela também acaba ficando um pouquinho, né? Porque a gente está na mesma, acaba que um puxa o outro, né? Então eu tenho falado um pouquinho muito com ela sobre isso, né? Ainda mais ela, né? Não sei se você já leram aquela coisa da linguagem do amor, né? Ela valoriza muito o tempo de qualidade, né? E eu sinto que eu preciso melhorar radicalmente o meu tempo de qualidade com ela, entendeu? Então, e eu quero isso, né? É que aí eu não sei se você já ouviu falar nessa obra, né? Mas a minha fala que é tempo, é serviço, né? Ato de serviço, né? Então, quando alguém faz algo para mim, eu me sinto mais amado, né? E dela, o principal é tempo de qualidade. Então, nesse ponto, a gente está buscando o equilíbrio para melhorar, claro, né? Para a gente poder ter mais, né? Entregar mais no nosso relacionamento, né? Mas isso não serve só para relacionamento, não. Serve para todos os lugares, assim, entendeu? Então, realmente, essa busca, né? Pela presença, eu acho que deveria ser um foco para mim, né? Não sei, É, eu fiz a pergunta e estou me e respondendo. não, mas a resposta sempre está na pergunta. Mas o que é interessante você falar, primeiro, porque você se apercebeu agora do que está acontecendo com você. E eu só consigo entrar no trilho, para o lugar que eu desejo ir de verdade, quando eu me apercebo de onde eu estou nesse momento. Aham, Então você já se apercebeu que não é essa história ela não está batendo bem, porque ela está te levando a viver um ciclo vicioso, onde uhum, o efeito Tostines, né? aham. Eu Eu tenho tô cheio. paz porque eu tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para fazer porque eu não tenho paz. Aqui E mesmo. isso detona a gente. Então, fica aí a reflexão. É muito legal você falar isso, porque eu sei que isso não é só você que vive, né? Eu vivi demais isso e eu tenho certeza que muitos aqui também passam por essa situação de
fazer esse quantum leap, né? Esse salto quântico para esse nível que a gente quer. Esse salto quântico requer muita energia. Para você, os cientistas, os físicos já provaram que para você mudar um átomo de nível de onda, ele precisa receber uma carga muito forte, uma carga elétrica, né? Ele tem que receber uma energia muito maior. Então ele recebe aquela energia, ele puff, ele muda e salta para outro patamar. E, e assim, como é dentro, também é fora. Quer dizer, isso acontece lá na menor partícula da gente. E então essa é uma realidade. Agora, o duro é que a gente não precisa fazer grande esforço para obter mais presença, né? Ao contrário, aí é que está uma grande chave, porque a gente acostumou a ter que fazer muito esforço para conquistar, e tem que fazer mesmo, porque nada vem cair do céu de graça, nada é do nada, né? Mas lembra do mínimo esforço? Tem que voltar lá na aula, na mentoria do mínimo esforço, de uma das leis espirituais, né? Dos sete princípios. E lá a gente falou que a gente tem que tomar cuidado com a resistência e a gente precisa aceitar mais as negatividades como é o que é, não resistir a elas e criar mais negatividade. Então, o que eu quero dizer assim, não há muito esforço para ficar à toa. Sabe aquela música? Tô à toa na vida, o meu amor me chamou. Então, o amor me chamou, não é o caso da música, né? Mas é minha interpretação, né? O amor me chamou é o eu profundo, é a fonte, é a essência, né? Então, a gente, o que Martin Luther King falou para eles foi: calma, eu vou ficar um pouco à toa, vou ficar uma hora à toa comigo mesmo, olhando para dentro de mim, eu vou meditar e daqui a pouco eu volto para resolver essas questões todas. Porque ele precisava de paz, ele precisava ter o pensamento dele tranquilo para resolver todas as questões que ele tinha que resolver. E ele sacou que o segredo estava na conexão nele com a fonte, na conexão nele com o eu profundo. Porque se ele entrasse na paranoia das loucuras das milhões de coisas que estavam acontecendo, ele não ia dar conta. Então ele encontrou esse lugar de paz que excede o entendimento e percebeu que para permanecer nesse lugar é necessário esse tempo de não de busca, né? A gente não busca esse lugar porque esse lugar não está lá fora. A gente só busca o que a gente está perdido, né? O que não foi encontrado, o que está longe. Então não é uma busca, é um, um despertar, é um apercebimento, é um sentimento. Então a gente não tem que buscar, a gente tem que sentir. Por que sentir? Porque já está dentro. Só que ela não está sendo sentido, não está sendo percebido. Então, o, o exercício da meditação é basicamente para isso. A gente precisa se acostumar com o nada. A gente precisa se acostumar com o silêncio. A gente precisa se acostumar com não com o barulho da mente, do pensamento, mas com o som da batida do coração, o som do ar que entra e que sai dentro do nosso corpo, o som que eventualmente a gente pode estar ouvindo até no ambiente, né? Se é um ambiente de natureza, você vai ouvir o som da natureza.
Se é um ambiente de praia, você vai ouvir o som do mar. Se é o ambiente, sabe? Você vai ouvir o som do ambiente. E tá tudo certo. Isso é uma forma da gente meditar percebendo os sons internos e alguns sons que estão ao nosso redor. Porque qual que é o valor disso? É que eu estou me desligando do som, o que não é nem um som, é um barulho da minha mente. Porque o que me rouba energia, o que me tira a paz, o que me coloca para baixo, é a história que a gente conta para a gente mesmo. O que que é a história que a gente conta? O que que é essa narrativa? São os nossos pensamentos. Sobretudo, o pensamento ira, involuntário, repetitivo e automático, que vem para quê? Para sabotar, para questionar, para nos induzir ao erro, para nos fazer tomar decisões que outrora não foram legais, de repente com raiva, com ódio, ou com tristeza, com uma introversão. Então, estar nesse lugar santo, nesse santo dos santos, vamos chamar assim, me faz com que, durante o meu dia a dia, das minhas loucuras todas, e que todos nós temos, me deixa apercebido de tudo que está acontecendo. Então, eu fico apercebido do que eu estou pensando. Então, por exemplo, eu gosto de dar exemplo meu, né? Então, a Solange veio aqui há uma hora e pouco atrás e falou, eu estava aqui trabalhando e tal, super concentrado. Aí ela falou assim, dá para você fazer assim, 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 assim? A primeira coisa que veio na minha cabeça, qual que foi? A primeira coisa foi, tá brincando comigo, né? Você não tá vendo que estou trabalhando? Cara, tô ocupado, agora não dá. Veio na minha cabeça. Eu percebi. Por que que eu percebi? Porque há um espaço, todo esse tempo gasto, entre aspas, né? Porque não é gasto, é investido na meditação, na criação de espaço, me criou um espaço para pensar entre o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Então, a minha resposta não foi a que eu pensei automática, entende? Se eu Uhum. respondo automaticamente, eu ia, né? Tchau. E sei lá o que ia criar depois, né? Mas, não, eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui lá, tal, fiz lá o que tinha que fazer, tudo certo, tô aqui, tá tudo bem. Na boa, sem pensar, porque eu não deixo o pensamento ficar tomando conta. Pô, e agora? Tá vendo? Vai tirar você do negócio. Pô, tô falando que vocês têm que fazer Uhum. isso sempre, depende da situação, depende. Tô falando num caso meu agora que aconteceu. Mas eu Uhum. não voltei para cá ou fiquei fazendo o que ela me pediu, reclamando, né, e chutando balde, bravo. Não, na boa. Porque eu não sou o meu pensamento. Nós não somos o nosso pensamento. Então, esse foco na presença, o que que é o foco na presença? É o foco na ação e não no pensamento. Então, a ação, tá bom. O que que tem que fazer? Ah, tem que fazer isso. Vamos lá, pá, 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 fiz, acabou, vamos embora. Ponto final. Eu não fiquei, sabe aquele drama que fica às vezes na cabeça? Pô, mano, que Uhum. saco, que não sei o quê, mas por que isso agora? Tem mais o que fazer, e agora? Se não der tempo. Essa história na cabeça, nossa, é que cria uma emoção, certo? E poderia ter criado na minha cabeça uma emoção negativa e uma ação negativa e um resultado negativo.
Mas se eu não permito com que essa história se estabeleça na minha cabeça, qual é a emoção que eu vou ter? Pergunta para vocês, me responda, por favor. Qual é a emoção que eu estava tendo? Não estou ouvindo, está fechado o Em som qual de vocês. momento? Em qual momento que você está falando? Durante a ação, as atividades que ela pediu para fazer, qual foi a minha emoção? Sua emoção foi. é, Angélica, você falou, mas ninguém ouviu porque tá desligado seu som. Talvez de contrariado. Contrariada. A hora que Não, ela te falou foi de indignação, mas depois não, na execução foi de satisfação. não. Mas foram dois momentos, né? O momento que você reagiu e depois o momento que você virou a chave, né? Então foram Não, duas emoções. eu não reagi. Aí que tá. A reação, ela é sempre automática. Eu não reagi. Eu analisei, eu parei, olhei para a narrativa que veio para minha cabeça e eu não fiz nada. Mas você não respondeu ela falando que você. Respondi, vamos, tudo bem, eu respondi, eu fui. Mas a Ah, minha Então você não emoção, teve emoção. não tive emoção. É isso aí. caraca, Angélica, agora tu mandou. Matou a charada. Vocês entenderam, Camila, Delísia, João? Não tem emoção. Seu frio, barata, Homem de sangue de gelo? barata, freeze. Seu X-Men, você é um X-Men. É um X-Men do gelo. Porque só tem Tá emoção gelado. se houver pensamento. Mas aí, nesse caso, você meramente executou. Exato. A ação, ela independe até da emoção. Cara, isso é doido agora, hein, que eu falei, hein? Guarda isso, hein? A ação É, isso até aí é maluco. independe da emoção. Você não Doideira. precisa da emoção para ter ação. E agora bugou, hein? Porque eu tinha entendido. Então, Tá na bom. verdade, eu Aí entendi você que vai você, quando falar. ela veio falar Sim, contigo, que ela veio falar não. contigo que. Peraí, que a Denise tá falando alguma coisa, perdão. Fala, mãe. Não, Fala. eu falei, sei não, hein? Bugou, né? Ação, tem emoção, sei não. Vou explicar para vocês. Eu Fala, também não Alfredo. falei coisa não. Tá bom. Não, não, Fala, Me Alfredo. explica. é porque eu tinha entendido que você tinha reagido, né, dessa forma negativa, né? Só que você estava falando que isso seria o pensamento que você teria Seria um normalmente. pensamento normal, comum. Natural. Eu acho que de qualquer pessoa, e eu já tive muitos esses pensamentos também, lógico, né? Aham, Eu sou de carne e osso igual todo mundo. aham. Mas Entendi. a prática da presença, a prática da meditação, a prática da gratidão, a prática de ver o copo cheio, vai criando espaço. Lembra que eu falei do É ímã para você, importante. do espaço? Ou seja, a mente, o pensamento é muito forte, então ele puxa a sua emoção e a sua ação, e ela, na maioria das vezes, é negativa numa situação, né, parecida. Então, como você está afastado através desses exercícios, eu digo entre aspas, porque no começo é um exercício, mas depois ele vira natural, como que escovar dente todo dia, tomar banho É, todo dia. Então, é verdade. por que que não teve emoção? Agora vamos ver se vocês lembram, porque nós falamos disso faz um tempinho, né? Na segunda aula sobre potencialidade pura, eu falei disso. Eu falei que não teve emoção, como a Angélica falou, não teve emoção. Por que que o que que teve então? Porque se é a emoção que move a gente, emoção é movimento, é mover. O que que É teve? reação? Foi Não, uma reação? reação. Não, a reação ela só existe por causa da emoção, né?
inconsciente. Ah, A sim. reação é sempre inconsciente. Ok, É o ok. papum, é impulso, é o É, instinto. é certo. Lembra lá atrás que eu falei para vocês sobre pá, 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 tan, 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 Beethoven, os estados do ser. Lembra disso? O ser, a nossa conexão com o eu profundo, nos leva a viver os estados do ser. Quais são os estados do ser? Alguém lembra de algum? Um deles, Não, reino do céu, é alegria. Um dos estados do ser é alegria. Você está falando dos Então, frutos do Espírito? Não. não, eu estou falando. Tudo bem, pode chamar assim, Paulo chamou assim, mas eu estou falando dos estados que nós, sendo quem a gente é de verdade, profundamente enraizado no ser, na fonte, deixamos de ter emoção para ter os estados do ser. São frutos do Espírito, sim. Faz sentido o que você falou, Fred. Então, quais são os estados do ser? Paz, alegria, Minha compaixão, temperança, não. entusiasmo, criatividade, sabedoria, abundância, humildade, mansidão, discernimento, intuição. Então, tudo isso aflora. Por quê? Porque está dentro do ser. Está dentro do ser. É o maior tesouro que a gente tem. Porque criatividade? A gente está falando sobre o poder de criar. O que é Uhum. criatividade? É o nosso poder de criar. Então, uma vez enraizado no profundo ser, os estados do ser eles são liberados. Não é que são liberados, eles estão lá o tempo todo. Eles são acessados. Eles são conectados de volta na gente. A gente se volta a se conectar com ele. A gente sobe os 33 degraus Ô, da, Anderson, da idade de Cristo. Oi. no momento que você executou aquilo que a Solange lhe solicitou, qual era o seu estado de ser? O meu estado era de paz. Então, essa presença é um estado de paz, de mansidão. Então, quando vê um problema, lembra do copo d'água que eu joguei um pedaço de, sei lá, que eu joguei lá dentro e a água saiu para fora? Vocês lembram desse exemplo ou não? E lembra que eu falei que se eu pegasse aquela mesma, vamos chamar de pedra, vai, aquela mesma pedra e jogasse num lago grande, o efeito seria praticamente zero? Então, a paz é o lago grande. Quando a gente descobre, a gente conecta com esse lugar, o problema vem, mas ele não te tira da sua plenitude, né? Da sua tranquilidade, da sua paz, porque você está de boa. Eu sei que parece às vezes meio difícil, né? Eu Eu olho para o tô, João, tô apanhando aqui. eu olho pro João aqui, o João tá assim, pelo Eu amor vou de tirar Deus. minha câmera para não atrapalhar, porque eu tô apanhando muito aqui. Ai, muito legal. Então, assim, é um desafio para a gente no começo, né? Ainda no estágio que a gente está, mas vocês já avançaram muita coisa. Outro dia eu vi a Denise, minha mãe, falando para mim que ela já está assim, muito mais tranquila do que antes, não é isso, mãe?
Ó, foi até embora, só porque eu falei dela. Sim, Pode sim, elogiar, sim. tô brincando. Sim, é verdade. Escutou? Escutei, escutei. Ouviu? Tá Ouvi. bom. Então, assim, a minha mãe, ela mora sozinha e, né, já enfrentou muitos desafios na vida dela, né? E assim, eu fico orgulhoso dela, porque ela tem enfrentado e continua, né, enfrentando e tá de pé, cara, tá cheio de energia, tá aqui com a gente. Você imaginou Sou quantas forte. pessoas no mundo com 70, oxe, quase que eu falo, com, Não né, fala. desculpa, com, assim, de mais, né, mais Mais experiente, idade, tá mais preocupado experiência. com esses assuntos aqui, tá preocupado em querer ser quem é de verdade, tá preocupado em ter conexão com a fonte. Sabe quantas pessoas? São muito poucas, gente. Isso É não faz ela verdade. ser melhor do que ninguém, mas, assim, eu acho muito bacana e eu acho que todo esse nosso estudo tem colaborado para que ela tenha avançado, né, evoluído, né? Isso, para ser uma pessoa melhor, com certeza. Então, gente, assim, é prática. Hoje uma pessoa me perguntou, me ajuda a meditar. Eu preciso aprender a meditar, porque eu não estou conseguindo. Aí eu fui, dei uns toques e tal. A pessoa falou, hoje eu consegui fazer 10 minutos. Então, assim, eu sei que não é fácil, porque você imagina o seguinte, já viu aquelas rodas gigantes que tem nos países? Agora tem até em São Paulo, aí no Vila Lobos, né? Eu não sei se tem no Aham, Rio. tem. Tem no Rio? Tem. Tem no No sul Rio, da tem aqui. cidade, né? Tem. Perto Bem, do porto ali onde tem o Museu do Então, Amanhã. imagina essa roda gigante. Ela roda muito rápido? Não. Roda. Não, ela roda devagar. Não, não, desculpa. Perdão, sim. Ela roda devagar. Mas como é que faz para parar uma roda daquela? Você já parou para pensar? Se sem frear, né? Porque se frear pode ser um pouco mais rápido, mas, cara, é muito difícil parar aquela roda, porque ela é muito grande, o peso, e ela fica ali, é difícil parar. Então, a nossa mente, ela é parecida, ela está girando. E o que eu estou ajudando vocês a viver é parar essa roda. Então, eu sei que não é tarefa fácil, por isso que até Jesus falou que o reino do céu é tomado à força. E só os é que se verdade. esforçam se apoderam, se apropriam dele. E dos 12 que andou com ele, nenhum deles, em 3 anos e meio, conseguiu se apropriar. Então, assim, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas se a gente não ter a disciplina inicial de buscar essa presença, esse tempo com a gente mesmo e se acostumar com o nada, a gente não, no começo a gente não gosta de ficar parado, a gente não gosta do nada, a gente não gosta do silêncio, a gente não gosta de ficar à toa. Eu ficava à toa, minha mente falava, mas você está à toa. Não acredito que você está à toa. Você vai ficar parado sem fazer nada? Você não tem o que fazer? O fulano está fazendo, ciclano está fazendo. Só você que está parado à toa aí. Você é um vagabundo, hein? É assim. E eu sei que é assim. Mas é por que que é assim? Porque a gente se acostumou, porque acostumaram a gente a ser assim, porque o sistema é assim, o mundo é assim, tudo é assim, tudo é o próximo passo, próximo post, próxima, próximo YouTube, próximo, tudo, sabe? A gente está sempre querendo ver o próximo passo, Uhum. sempre o futuro. Então a gente precisa parar essa roda gigante, achar esse time de 10 minutos, 15 minutos, todos os dias, que vão garantir os outros 8 vezes
60, 480 minutos restantes, vamos dizer assim, mais 8 horas de foco, de atenção, de boas decisões. O que é uma pessoa indecisa? Você já parou para pensar? Uma pessoa indecisa, não sabe o que quer. Por que não sabe o que quer? Porque ela não sabe quem ela é. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho segurança, eu não tenho autoconfiança. Então, se eu não tenho autoconfiança, eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu sou indeciso, não sei para onde eu ir. Então, nós estamos construindo aqui na rocha para que a gente, de verdade, sejamos pessoas decididas, seguras, autoconfiantes, que a gente sabe que a gente é. Isso significa que eu vou acertar sempre? Talvez não, talvez você vai errar ainda várias vezes, eu vou errar várias vezes, mas eu errei com decisão, errei na rota que eu achei que eu tinha que ir. E aí eu corrijo, errei, não errei, eu aprendi, vamos embora, vamos corrigir a rota, tudo certo. Agora, a indecisão é terrível, né? Porque decisão, cisão quebra. Então, se eu estou. A decisão é quebra de alguma coisa que está quebrado. Né? Indecisão é você não fazer nada. É você não tomar nenhuma ação, né? Então, a gente tem que ser decidido para quê? Para sair de um patamar e ir para outro. Deixar um estágio e ir para um outro acima. Deixar algo para trás e ir para frente, para o lugar mais alto. Pergunta, João, você levantou a mão? Você meio que já me deu um tapa na cara respondendo sem saber, mas tudo bem. Era só para pegar o gancho, e é uma coisa que eu tenho vivido bem recentemente. E não é das minhas perguntas que eu falei para você hoje de manhã, mas só para aproveitar o gancho. Aham. É... O que é pior, o não fazer nada ou fazer alguma coisa errado, que talvez você não deveria estar fazendo? E aí eu sei que esse meu pensamento vem de uma crença de do que eu deveria já estar fazendo, o que eu fui criado para fazer, sabe? Ou de existir um caminho certo, de eu não saber qual ele é. E aí meio que você me respondeu falando, se você está com essa dúvida é porque você não sabe com certeza quem você é. E aí eu estava tendo um choque muito grande de você falar da emoção, porque eu não consigo me imaginar hoje sem emoção por causa dessa batalha muito grande, né, dessa transição que eu estou passando porque realmente é essa questão. Eu me sinto muito mal não fazendo nada, mas teoricamente eu estou esperando a oportunidade certa daquilo que queima o coração para começar a fazer, mas eu estou fazendo outras coisas ao mesmo tempo que não queima, mas porque eu tenho que fazer. E aí as coisas acabam não dando certo, aí vira uma roda gigante mesmo, uma montanha-russa de emoção para tentar saber. E aí, engraçado que você colocou no Instagram, desculpa esticar muito a pergunta e deixar ela mais difícil, mas você colocou no Opa. Instagram um negócio muito legal que é o agora, né? O sendo rio, né? O passado, a ansiedade, e focar no agora. Só que isso, o agora é o não reagir, o não estar proativo a solucionar a situação e a pressão externa te esmagando. E, O e agora assim, é a ação. O agora é a ação. Porque só existe ação no agora. Não existe ação no passado nem ação no futuro. Eu crio o meu futuro com a ação de agora. Então, o que a gente está descobrindo, né? E a gente vai daqui a próxima aula para frente, nós vamos falar muito sobre o mundo exterior. Então, vamos resolver muitas questões, eu acho, profissional, relacionamento, muitas coisas a gente vai tratar, vai falar. Agora,
Antes, por que que a gente tomou muito tempo falando sobre o mundo interior? Para que a gente possa ter a convicção, a autoconfiança de quem a gente é de verdade. A base é essa. Se a gente não tiver essa base bem fincada na rocha, a gente vai continuar construindo sobre a areia. Então, o que eu desejo que é que todo mundo aqui, indistintamente, em sintonia, a gente tenha uma, uma convicção de quem a gente é muito forte, uma certeza de quem a gente é muito forte. Por isso, daqueles mantras, né, que eu falei, aquela oração, né, da gente repetir quem a gente é, porque essa roda gigante, ela está girando ainda muitos conhecimentos, crenças, convicções, experiências do passado. Então, se a gente não parar ela, ela vai continuar rodando e tomando conta das nossas emoções. Então, o que a gente quer é parar essa roda e tomar conta das nossas ações, não mais com emoção, mas com. Você falou dos frutos do Espírito, né? Uhum. Que seja, né? Na Bíblia fala de frutos do Espírito, mas com os estados do ser. Né? Vou chamar estados do ser para não ficar uma coisa religiosa, assim, né? Mas vale. Então, essa plenitude, a despeito dos problemas que eu possa estar vivendo hoje, os problemas é a nossa condição de vida. Então, cada um aqui tem uma condição de vida, certo? Cada um mora num lugar, cada um tem um nível intelectual de escolaridade, cada um tem um nível social, um nível financeiro, e tudo isso é condição de vida, ok? Que o que a gente conhecia trouxe a gente até aqui, é a condição de vida. Agora, a condição de vida não define quem a gente é. Nós não somos a condição de vida. Porque se a gente for olhar gente, vamos dizer, gente trilhardária, quer dizer que todos os trilhardários são extremamente conectados com o ser, têm todos os estados do ser? Não sei, talvez sim, talvez não, certo? Então, não significa que é uma condição de vida, olhando de modo humano, boa, faça com que a pessoa seja autoconfiante, seja plena, se sinta abundante, né? Eu conheço muito cara rico, bem mendigo, viu? Bem miserável. Muita Engra- gente. Engraçado que hoje em dia, por causa de mídia social, você é o seu resultado, né? Então, mas não As é, né? pessoas se vendem muito E assim. isso, não, mas isso é verdade. É bom você falar isso, porque essa é a instrução, né? O conhecimento que é ensinado para todos nós, todo mundo. Você é o seu resultado. É claro que, de certa forma, faz um certo sentido, né? Mas, em última instância, lá no fundo, nós não somos o nosso resultado. Porque o nosso resultado pode ser um castelo de areia que vai cair daqui a alguns anos. Então, nós somos o que nós somos. E pronto. Eu sou o que sou, é tudo que sou. Essa é a verdade. Agora, o que eu tenho de condição de vida nada mais é do que ser o mordomo. Até porque tudo que a gente tiver, por mais rico que a gente seja, vai ficar tudo aí. Nós não vamos levar para a gente. Então, aqui fora, nós somos mordomos. A gente está cuidando daquilo que a gente realizou, nos foi dado, etc. Lógico que eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ser pobre de maré-maré, de forma alguma. E nem que a gente
não queira deixar nada de herança, né? Para quem tem filhos, etc. Também não é nada disso. Mas eu vi hoje uma entrevista, acho que foi no Roda Viva, do presidente da Cirela. É uma empresa de construção no Brasil, né? Todo mundo conhece, né? A Cirela, uma das maiores empresas de construção do Uhum. Brasil, né? E é um senhor de idade, vai ter mais de 70 anos. E ele doou, não sei se foi agora, não sei se quanto tempo tem, talvez na internet aí se procurar deve ter alguma coisa, mas ele doou R$ 1 bilhão. Eu não sei se foi para o Albert Einstein, se foi para algum hospital. Eu sei que ele doou R$ 1 bilhão. Aí perguntaram para ele, mas como é que o senhor se sentiu doando R$ 1 bilhão? O jornalista, né? Meio assim, né? Mano, você é louco, mano. Como é que você faz isso? Por que você não deu para mim, pô? R$ 1 bilhão. E aí ele falou: olha, isso é natural. A gente está aqui na Terra para servir mesmo. Se a gente não fizer isso, a gente não vai levar nada daqui. Isso é 60% do meu patrimônio, ele falou, né? Então, cara, tá tudo bem, eu sei qual é a minha missão e é isso aí e tal. Então você vê um profundo desapego e não faz sentido uma pessoa abundante ser apegada. Lembra que a gente falou da sexta lei, a lei do desapego? Não faz sentido. Então, o ser, ele não tem apego a nada. É difícil isso, né? Caramba, se não ser apegado a nada é muito difícil. Mas se você não for apegado a nada, você tem tudo. Isso é abundância. Agora, se você ficar apegado a alguma coisa, então o teu coração vai estar naquela coisa, né? Onde tiver o teu coração, está o teu tesouro, né? E aí você fica preso. Então, sei lá, tem gente que está preso a dinheiro, né? Tem gente que está preso a pessoas, tem gente que está preso a negócios, tem gente que está preso e aquilo ali é a vida da pessoa. E o dia que ela perde aquilo ali, o que que acontece com a pessoa? Ela morre, porque aquilo era a razão da vida dela. A pessoa era presidente de uma empresa, ó, presidente da empresa, pá, né? Todo mundo, aí se aposenta, virou o quê? Jogador de golfe. Pô, mas perdeu o sentido da vida. Por quê? Porque ele se identificava com aquela posição. Então, a gente tem que sair dessa matriz e se identificar com o nosso eu sou, com o que a gente é de verdade. Então, a gente sempre vai ter tudo. Mas antes, você fala ter tudo é muito fácil, mas eu não tenho nada aqui. Eu estou devendo. Isso não significa que você não tem tudo. Você continua tendo tudo. Então, essa clareza e essa convicção de que você tem tudo vai te fazer ter tudo de novo, né? Ou ter tudo pela primeira vez, ou não sei. Mas é de dentro para fora. Se eu me sinto abundante, eu vou botar para fora a abundância. É natural, vai acontecendo. As minhas decisões, eu começo a pensar sobre crescimento, sobre prosperidade, eu começo a pensar em avanços e as coisas vão vindo e todas as coisas começam a cooperar para que isso aconteça e vai. Quando daqui a 2, 3, 5 anos, mano, você está completamente diferente. Por quê? Porque a sua cabeça não está mais voltada para a sua condição de vida. Ela está voltada para a sua vida. Então, uma coisa é a condição de vida, outra coisa é a vida. Por isso que Cristo falou, né? Vocês têm vida e vida em abundância. E ele falou isso para quem? Para quem era rico? Não. Ele falou para todo mundo, inclusive para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu quem? O homem Jesus? Não, o eu sou. O eu sou. Então, o que ele veio foi ensinar a gente a ser o eu sou, como ele era o eu sou. E tudo acontece partindo, passa por nós, né? É o flow da vida,
que passa. Como é que eu retenho esse flow? Tendo apego, tendo resistência, não aceitando as coisas que acontecem, ficando então magoado, ressentido, bravo com isso, com aquele, decepcionado. Emoção. Quem criou essa emoção? A historinha na minha cabeça, que fica, tá vendo? Você fez tudo pela pessoa e a pessoa te deu um pé na bunda. Aí, tá vendo? Você, poxa, foi lá, investiu e o cara te traiu e foi para outra empresa. Ó, tá vendo? Você contou lá todos os seus pulos do gato e agora o cara tá usando contra você. Sabe, essa historinha na nossa cabeça é isso que gera a emoção ruim e tira a nossa força, tira a nossa energia. Agora, eu conectado na fonte, eu percebo isso. Eu percebo. A minha intuição aflora. E aí as vibrações do ambiente passam a ser percebidas. Você fica com o olho aberto, vamos dizer assim. É o terceiro olho. Já ouviram falar dessa expressão, o terceiro olho? Então, é essa visão espiritual, essa visão de dentro, ela aflora, porque você deixa de estar tão ligado à condição de vida. Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar em ter uma vida boa, de novo, né? Trabalhar, realizar, fazer, conquistar, não é isso. Dar uma vida boa para a gente, para nossa família, não é isso. Mas a gente não fica apegado a isso. A gente fica apegado à a vida abundante que a gente tem. E daqui flui tudo, né? Flui a energia, o entusiasmo para realizar. Como é que você vai prosperar se você não tiver entusiasmo? Se você não tiver alegria? Se você não tiver paz? Aí vira esse ciclo de acabar o dia, falar, ai, graças a Deus acabou o dia, puta, não aguentava mais, ai, como eu tô cansado, ai, que saco, ai, não sei o quê. Cara, que vida é essa? O entusiasmo é uma fonte inesgotável. Você está o tempo todo. Cansa? Lógico que cansa, né? A gente cansa. Não estou falando que a gente fica cansado fisicamente, mas você não fica esgotado emocionalmente, não fica esgotado mentalmente. Esse é o grande problema. As pessoas param pelo esgotamento mental, desistem porque não têm energia mental para seguir adiante. Porque ficam presas aos seus condicionamentos, a essa história na cabeça falando que não vai dar certo, que não tem jeito, que não vai conseguir, que não é para você, que você não merece, que você não tem dinheiro. Então, essa conexão que me liberta das emoções. E aí a gente passa a navegar em águas tranquilas, com a alma refrigerada, igual um carro, né? O carro, qual é a temperatura de um carro? É enorme, é alta do motor. Mas ele tem um radiador lá, um negócio lá que fica refrigerando ele. E você? E eu? Cadê o nosso refrigério? Será que não existe? Ou a gente que não acessou ainda, ou a gente que nem foi, a gente nem buscou, né, nesse início, né? Eu não gosto da palavra buscar porque é exterior, mas vamos imaginar nesse começo, né? A gente nem buscou, a gente nem se esforçou para buscar. Quer dizer, existe o oásis no deserto, né? E o deserto é passageiro. O deserto não é um lugar para montar residência, é um lugar de passagem, concorda? Porque se você ficar no deserto, você morre. Então, tudo bem estar no deserto passando, mas mesmo no deserto há refrigério, há oásis. Aonde está? Está nessa conexão com
o nosso ser. Perguntas? Enquanto isso, eu vou procurar aqui um slide muito legal sobre. Posso perguntar de novo? Se não tiver ninguém. Pode, Só, pode, é que você já respondeu, mas eu preciso verbalizar para tirar essa emoção de dentro de mim. pode falar. Mas até legal ver você treinando, né, esse esporte que a gente está em comum agora, que é o triatlo. E eu vejo muito essa questão, por isso que eu estou comentando sobre o esporte, de ser um esporte de perseverança, um esporte de resistência, né? É, Da elasticidade ela vir para frente, de eu ter que enfrentar uma quantidade de milhas por bicicleta, por corrida, né? E às vezes eu vejo a vida nesse sentido, olha, eu tenho que aguentar aquilo que vem pela frente. Só que isso me gera uma ansiedade. Né? E eu queria te fazer essa pergunta desde o início, que é assim, como atribuir essa perseverança, essa elasticidade que eu consigo trazer até no momento de esporte, ali, de lazer, mas eu estou tendo dificuldade de trazer isso na vida. E por que que eu estou tendo dificuldade? Porque eu não tenho essa visão que você acabou de comentar que a gente tem que ter, de que vai melhorar, de que as coisas vão mudar e tal, que você acaba ficando preso muito no agora. Infelizmente, se o agora está dando errado, não, tipo, sabe, vem aquela vontade. Então desiste, porque não tem como ser perseverante em algo que continua dando errado, nas coisas que, né, e aí fica esse ciclo vicioso. Não sei se eu consegui deixar clara a pergunta, se foi mais um desabafo. não, foi ótima a pergunta e o desabafo. Ah, você falou assim, o que está dando errado? Tá. O que está dando errado? O problema, a situação, seja ela qual for, ou você está dando errado? O que você acha? É, eu, eu acabei fazendo algumas parcerias e confiando em algumas pessoas e eu estou, o terceiro olho meio que foi ativado, eu estou percebendo que essas pessoas estão me passando para trás. Então, eu acho que o meu erro foi de ter confiado muito rápido, talvez não ter sido diligente antes de confiar nas pessoas, e hoje eu estou num barco com as pessoas que talvez não deveriam ter ganhado minha confiança tão rápida. E aí fica aquela dúvida: sai do barco o mais rápido possível e perde tudo que foi investido, o tempo, ou persevera em algo que talvez não vai dar muito futuro, e o que começa. Então, é mais ou menos. Então, eu não sei se é eu assumo o erro de talvez de ter confiado muito rápido e ter me colocado numa situação difícil. E só que é algo que está acontecendo externo, de pessoas acabando me passando para trás. Então, vamos lá. Existe diferença? Você percebe alguma diferença entre você e a condição, e essa condição, e esse problema externa, esse problema externo? Tem diferença? Hum, boa pergunta. Tem. Eu diria que sim, tem diferença. Porque eu não sou dessa forma, né? Como eles estão tentando ser ou agir. E então, não sei. Essa agora você respondeu no final, não sei. E tá tudo bem, e tá tudo certo. A gente tá aqui para aprender também, né? Principalmente para aprender. Mas é muito legal porque a gente, sob pressão que você tá, a tendência nossa é se misturar com a pressão, se misturar com o problema, se misturar com a condição que a gente está passando. Natural. Acho que isso acontece com 99% da população mundial. Isso não te faz ser Uhum. pior do que ninguém, né? Quem aqui nunca viveu isso, atira a primeira pedra. Agora, respondendo,
você é diferente dessa condição. Todos nós somos diferentes da condição que a gente vive, uma vez que a gente se aperceba de quem a gente é de verdade. Porque enquanto você tem vivido essas situações todas, essa mistura, ela acontece assim, não vou dizer natural, porque isso não é natural, mas é comum, né? Isso acontece comumente. A gente, todo mundo, como eu falei, 99% das pessoas vão na onda e se mistura e fica perdido, não sabe o que fazer e fica nessa decisão, nessas coisas todas. Então, e até nesse momento é difícil da gente se desgrudar dessa condição, né? Cara, eu assim, bato palma para você por você estar aqui procurando entender e viver e mergulhar dentro de você num momento como esse, né? Eu sou seu fã, né? Muito legal, porque isso é difícil, isso é muito difícil, né? É fácil quando tudo está bem, mas quando as coisas não estão bem, a gente não quer saber, né? De se descobrir. Bom, então assim, o desafio nosso é justamente se dissociar. Fala, peraí, os problemas são os problemas. Eu não sou os problemas. Claro que eu causei os problemas também. Nós não podemos ser vítima, né? E nem irresponsável e falar assim, não, mas foi a culpa. Lembra que a gente falou na aula, você não estava na aula passada, mas a gente deixou bem claro no esquema, deixa eu ver se eu acho aqui, falando da questão da, do vítima, né? Não é seu caso, né? Lógico, mas é o que a maioria das pessoas acabam se vitimizando e não resolve, né? E não aprende e não avança, né? É o que a carne quer falar, né? Olha lá, fizeram de É, novo comigo, vive acontecendo comigo, por que comigo de novo, sabe? exato, É. exato, exatamente. Então, quer dizer, são os vilões, né? A culpa não sou eu culpado, a culpa é do outro. Aqui, ó, cadê? Aqui. Né? Algumas histórias, né? A história que na nossa cabeça, né? A mente quer contar de vítima, de vilão ou de isentão. Quer dizer, não, mas eu não tenho o que fazer, a culpa não é minha, eu não tenho o que fazer, e fica sendo esse isentão, né? Responsável, culpa os outros, justifica, murmura, reclama. Quer dizer, isso não resolve. E isso é, de certa forma, entrar dentro do problema e se misturar com ele. Então, agora que entra a clareza de quem a gente é de verdade e a gente se separa do problema, a gente tem a oportunidade de olhar para ele de fora, que nem o técnico olha por dentro do campo, os 11 jogadores ali se movimentando. Então, você, como técnico, olhando o jogo, olhando os movimentos, então você pode tomar as decisões agora de como estrategicamente, taticamente, mexer nesse jogo de forma que vá ou te levar à vitória, ou te minimizar a, a derrota, ou gerar um empate, mas naquele momento você vai ter clareza para fazer alguma coisa. Você perguntou, se eu me misturo com pessoas problemáticas, certamente eu vou ter problemas com essas pessoas sempre. Porque as pessoas, elas não estão aqui junto com a gente para querer mudar. Elas Uhum. continuam com o mesmo mindset de quando você as conheceu. Então elas não vão mudar. Agora a gente tem que mudar. A gente tem que evoluir. Então, se eu vou evoluir, então eu vou ter que. O que que eu faço então com essas situações? Quer dizer, eu não sei, né, exatamente o que é, mas se é de cobrança, então eu vou ter que achar um jeito de cobrar.
né, dos meios legais, se é para não continuar alguma coisa, porque já vendo que não está dando certo, então, sei lá, descontinua, quebra contrato também, eu não sei. Mas Ô, o Anderson, fato é, desculpa te cortar aqui, veio um código aqui na cabeça aqui que eu acho que ele é tão simples, mas me chocou aqui que eu acho que, só para entender, então você está me ensinando e eu tenho que me preparar de uma forma e isso vai acabar uma historinha da minha cabeça. Tipo assim, não existe a vida isenta de problemas, mas sim existe a minha capacitação de não ligar para os problemas da mesma forma, de uma vítima. Por quê? E o segredo disso é saber de quem eu sou conectado e de quem eu sou de verdade. Então, talvez os problemas vão existir sempre, até várias vezes no mesmo dia. É a forma como eu lido com eles que vai determinar o meu ser. perfeito. Isso até parece um jargão, né? É meio Mas é estranho. isso mesmo, mas é isso mesmo, você tem razão. Se eu passo a ter uma autoconfiança, né? Quando Michael Jordan, e vários outros exemplos a gente pode dar, mas chegava para jogar, cara, podia estar detonado tudo, mas ele falava, cara, ele chamava para ele a responsabilidade, e dizia, não, nós vamos fazer, vamos mudar esse jogo, vamos virar esse jogo. Então, essa autoconfiança de que eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, tira o peso da carga até dos erros que eu cometi, das falhas que eu tive por ter confiado nesse, naquele outro. A negatividade, ela, bum, sai fora. É tipo a fé, né? Não é ausência de medo, é confiança em algo maior. É, é ausência de medo também. E é essa fé em você mesmo, essa Uhum. certeza de que eu posso virar esse jogo, eu Hum. posso mudar essa história, eu posso fazer verão, sendo mesmo uma só andorinha. Então, o problema não me define. O Hum. que define sou eu que vou definir o que eu vou fazer com esse problema. Então, eu vou resolver, eu vou eliminar ele, deixar ele para trás, ou eu vou tampar ele lá e largar ele para lá. Então, eu tenho que tomar uma dessas decisões. Entendi, obrigado. E aí, eu tinha que ter mais detalhes, né? Mas também acho que não é o momento aqui. É, para não Mas, estender muito, não tem problema em dividir, mas é só para não. não, tudo bem. Mas, assim, o mais importante é que a gente se sinta a vida abundante. Como é que eu vou me sentir a vida abundante preso na história que a minha mente conta para mim diante desse turbilhão, diante desses desafios todos? É difícil. Então eu É. tenho que sair fora dessa história, desses pensamentos que quer corroer a minha emoção, trazendo emoção negativa. Então, o estado do ser, que é sempre positivo, porque emoção pode ser positiva ou negativa. O estado do ser é sempre positivo. Por isso que eu tenho que sair fora da emoção e ir para dentro dos estados do ser. Porque aí as historinhas da minha cabeça não tem mais como me tirar a fé, não tem mais como tirar a minha autoconfiança, não tem mais como tirar a minha força. Domínio próprio, né? Exato. Tem a história de Josué, né, que Deus fala para ele, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Quer dizer, o que é isso? Era ele falando para ele mesmo, se sentindo como Deus e sendo um com Deus. Salmo 89, né? Vocês são deuses. 86, 89, não sei. Vocês são deuses. Então, para eu
para eu sentir Deus, ó, vou falar uma doideira aqui. Para eu sentir Deus, eu tenho que ser Deus. Como é que eu vou sentir uma coisa que eu não sou? Como é que eu vou sentir ser mãe se eu não sou mãe, se eu sou pai? Eu nunca vou sentir o que é ser mãe se eu não sou. Posso ter uma ideia, tal, mas você tem que se sentir como para ser como. E é esse sentimento que a gente está aqui, ó, batendo na pedra, batendo na pedra, batendo na pedra, para furar essa pedra até achar essa água que vai jorrar e não vai parar mais. E o fruto disso é todo esse novo nascimento, essa nova forma de viver, de enxergar as coisas, né? De ter os estados do ser para realizar, resolver tudo que a gente precisa resolver. Porque no fundo, o que a gente precisa para viver bem? Energia. Precisa de energia. Concorda? Se você tem energia para realizar, você realiza. Onde está essa energia? Está nos estados do ser. Está na fonte. Então, não se deixe levar pela condição de vida. Por mais atribulada e que ela possa estar. Isso tudo passa. Tudo passa. Então, na próxima mentoria, nós vamos falar sobre a gente ter claro o que a gente quer. Vamos falar muito sobre clareza. Então, ter clareza sobre o que eu realmente quero me dá um norte. E uma vez que eu tenho um norte, a gente parte para cima e vai. Então, já vão aí pensando nessa semana, o que que eu quero para daqui a 5, 6, 7 anos. Longo prazo. Né? Longo prazo se fala entre 5 a 10 anos. Né? Mas vamos pensar 5, 6, 7 anos. O que que eu quero para a minha vida daqui a 5 anos? Como é que vai estar a minha família? Como é que vai estar a minha vida financeira? Como é que vai estar o meu trabalho? Como é que vai estar a minha casa? Como é que vai estar a minha saúde? Como é que vai estar meu corpo físico? Como que vai estar? Eu preciso ter um norte. E ligado com a fonte, não tem como não acontecer. Aliás, assim, eu vou até dizer, acontece às vezes sem estar ligado com a fonte, só em você ter o objetivo, né? Imagina se você tiver. Vai chegar mais rápido, vai chegar mais tranquilo, vai chegar mais em paz, vai chegar de forma mais animada, mais divertida. A vida passa a ser um desfrute mesmo, né? Quando o carvão fica longe da churrasqueira, ele esfria, né? Engraçado. Eu comentei com você hoje de manhã, foi feriado aqui segunda-feira, semana passada, eu me enrolei com as crianças, não consegui participar. E aí, bem semana passada, aconteceu tudo isso e eu fiquei longe da churrasqueira. Eu esfriei com todo esse conhecimento e acaba caindo, né? No sentido figurado, mas você acaba escapando e voltando ali para a carne, porque você está fora então, esse é acho que um gol, um É, objetivo interessante, estar sempre é. relembrando e estando próximo dessa churrasqueira, né, dessa chama, para você não deixar isso embora, porque não é fácil. Você tem toda a razão. Quanto mais próximos nós andarmos, mais longe a gente vai chegar. Então, por isso que eu abri o espaço lá dentro da mentoria, já fiz com a maioria e já até deixei fazer mais de uma vez, e não tem problema nenhum, a gente pode fazer mais vezes, tá? Para justamente isso, não perder esse fogo, não perder essa brasa, porque se esfriar, depois para voltar demora mais. Então, mantenham-se aquecidos nos exercícios, na revisão das aulas, vamos marcar mentorias e vamos avançando. E isso vai
ajudando a gente na nossa vida, né, pessoal? No dia a dia. Isso aqui reflete no dia a dia, como o João falou. Quer dizer, uma semana, isso me impactou. Então, como que a gente. É lógico que todo mundo aqui quer ter um dia a dia maravilhoso. Então, é para isso que a gente está aqui mesmo. Para cada dia acender mais e mais esse fogo. E daqui a pouco esse fogo não vai parar mais de, de estar aceso, né? Porque vira uma fonte inesgotável, que nem é minha fonte, né? Engraçado, Eu desculpa, sou eu tô só um falando canal. demais hoje, mas eu te perguntei sobre perseverança e sobre como, né, segurar a força, mas se essa fonte não vem de mim, então não preciso eu depender da minha força, eu só preciso acessar a força para me poder ir mais longe. Exatamente. Uau! É isso. Eu só preciso, é como Jesus falou, nada que eu faço por mim, mas vem do Pai através de mim. Então tudo que a gente precisa é acessar. E aí esse acesso estando claro, acabou. Não precisa mais de mim para nada. Vocês, ó, pode ir embora e criar os grupos de vocês, ensinar outras pessoas e viver aí a vida abundante, né? Do jeito que vocês quiserem. É só um tempo. O carro não vai sair da garagem se você não tiver gasolina no tanque, né? Ou Exato. eletricidade hoje em dia com tanto carro elétrico. Eu acho que É, deveria ser a mesma coisa a gente não sair de casa sem acessar a nossa fonte, né, de vida. exato, é isso. Uau. Não dá para viver. É a coisa mais importante, buscar em primeiro lugar o reino Hum, e a é verdade. justiça, e o resto é acrescentado. Uau. Então, não dá Uma para bela parar da nunca pregação a mensagem hoje. de não dá para parar nunca de repetir isso, porque isso é a verdade fundamental, né, do cristianismo que poucos vivem, né? Os crentes não vivem, eu não vivia, né? Então, nós precisamos viver isso, levar isso a sério. Ou então vai continuar levando lambada da vida aí, achando que é o problema. E você não é o problema, eu não sou o problema. Nós somos os solucionadores de problema. Aliás, se você tiver um problema, dá para a doutora Angélica que ela resolve. O que mais, pessoal? Já está 8h37. Quem mais quer perguntar aí? Fica à vontade. Prometo que eu não pergunto mais. 9h37. Na verdade, eu fiquei pensando aqui, né, uma dúvida assim, né, cara, uma parada mais filosófica assim, no final, assim, pode ficar pesado, mas se não quiser responder agora, pode deixar a reflexão para a próxima. Que é o seguinte, né, eu vejo assim, que quando você sente que você começa a praticar essa consciência, né, esse desejo, essa coisa da mudança, na busca pela evolução e o próximo nível, como eu falei antes, né? Em que momento, cara, você distingue, por exemplo, entre o que é o desejo de mudar, né, uma situação e a aceitação do presente, né? A gente fala muito de aceitação, né? Deu para pegar? Olha, vocês já estão vivendo, eu não sei se eu entendi, mas vocês já estão vivendo a mudança, né? Vocês já estão avançando. Porque quando eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar, é uma questão só de tempo para eu chegar onde eu quero chegar e depois esquecer o tempo. O tempo não vai servir para mais nada. Mas assim, vocês já sabem onde vocês estão e vocês já sabem onde vocês querem chegar. Então, esse caminho é prática. Agora é prática. Até que vocês se acostumem com, de novo, o silêncio, o vazio, o nada, a tranquilidade, a paz. Vocês se acostumem. E quando você se acostumar, você não vai querer sair mais. Então, é muito engraçado, porque a gente para de pensar um pouco. Durante o dia, parece que a gente não está mais pensando,
Claro, a gente tem as atividades, a gente usa o pensamento para poder resolver as coisas, normal. Mas aquela aceleração doida de ter que fazer o que vai fazer e agora, e se não der tempo, e não sei o que, aquilo acaba. Então você tem paz, você se acostuma com a paz, você passa a ter paz o dia inteiro. Então, o grande desafio é esse, se acostumar com essa paz, com essa tranquilidade, que quando você estava na barriga da sua mãe, você tinha. Alguns não queriam nem sair, né? Queria ficar lá dentro, né? E tão gostoso que era, tão bom que era, né? Então, a gente tem que voltar a ser quem a gente já foi, voltar à essência, nascer de novo, Boa. ok? Não sei se eu respondi o que você está falando, mas Não, respondeu. não Eu tenha, acho que não é. tenha ansiedade nem preocupação com quando vai ser, porque não é no futuro, é no agora. Já está Uhum. acontecendo. Então é só uma questão de percepção. Então hoje você percebe um pouquinho, amanhã você percebe mais um pouquinho, aí você vai percebendo, e aquilo vai ficando tão constante que fica Vai normal, fica entrando, né? natural, vai É. entrando. É devagar, né? Não dá para, não é assim de uma hora para outra, porque acho que todo mundo aqui tem mais de 20 anos, né? Então você imagina, 30 anos, vai, mais de 30. Então você imagina, você ficou 30 anos do mesmo jeito. Você quer que agora em 6 meses já tudo seja Resolva, como tem né? que ser, se resolva? Não vai, não é assim. Mas também não vai Uhum. levar mais 30 anos também não. Mas aí, pelo menos uns 2 anos aí vai, entende? Mas você tem que começar desde já. E a gente está cada dia mais clareando esse nosso ser, né? Quem a gente é e depois a gente vai praticando para sentir, porque não adianta só saber, temos que sentir. Uhum. Verdade. É isso aí. Você viu que eu mandei aí no sábado ou domingo, não lembro, mais uma instrução de meditação, né? Mandei até um exemplo lá do carinha olhando, né, aqui para o meio da testa aqui, né, Uhum. como se fosse um terceiro olho, né? Aqui é nossa. Aí tem um estudo, né, da glândula pineal, né, que fica aqui no centro do cérebro, Uhum. e que a glândula pineal seria o lugar da conexão com o divino, né? A nossa parte divina estaria ali. Então a gente está, segundo os antigos, né, que, Uhum. que diziam isso, desde a época do Egito, né? E a gente vê o símbolo disso em muitos lugares, né? No Vaticano tem esse símbolo, na nota de US$ 1 tem esse símbolo, né? Da pirâmide com um olho em cima. Então tem vários lugares assim, né? Com esse símbolo de que está aqui dentro, né? O trono, né? O trono de Deus, né? O Santo do Santo, né? Então a gente olhar para aqui dentro com o olho fechado, né? E atento à nossa respiração ali, ou então ouvindo o som que está dentro do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é o portal para a nossa fonte, é o portal para o nosso ser. Então você olha para o seu corpo, aí esses 10, 15, 20, 30 minutos, isso começa a te abrir essa dimensão invisível, né? Essa dimensão não visível, a dimensão espiritual. Uhum. Então é essa prática que a gente precisa se acostumar a fazer, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você quiser.
Preferencialmente, eu acho que é pela manhã, nas primeiras horas, como o João deu a ideia da gasolina que você coloca no carro, né? Energia para andar o resto do dia. Mas se não fizer, vai mudar pouco. Pode-se até olhar pelo lado mental de tudo que a gente está ensinando aqui, você começar a aprender a se aperceber dos pensamentos e girar ele. Tudo bem, Uhum. funciona. Isso funciona. O Tony Robbins ensina isso de forma maestral. E milhões de pessoas talvez já tenham aprendido isso com ele, funciona, e eu acho que muita gente foi ajudado com isso. Tá tudo certo. Mas eu penso que existe algo além dessa forma mental. E não estou dizendo que ele está errado, nem que eu sou melhor do que ele, não, pelo amor de Deus. Mas que existe esse canal de acesso onde a gente observa o pensamento e comanda, e passa a não ter mais essa emoção. Então, se eu não tenho mais a emoção negativa, eu não preciso ficar girando para o positivo toda hora, porque isso gasta energia. Eu simplesmente não tenho mais a emoção negativa. Pronto, resolvido. Excelente. Perguntas para fechar? Eu já fechei o meu A round de Angélica não fez perguntas nenhuma hoje. pergunta hoje, viu? Se não dá, hein? Quem mais é perguntador aqui não fez Eu estou pergunta? só anotando aqui, ó, uma série de coisas. Então tá bom. Beleza, então, pessoal? Ok. Então tô disponível aí, tá? Para vocês, para a gente ir falando, conversando. Valeu, Leandro. Um abração. Então, um abraço para vocês todos aí. Mãe, um beijo.